No interior do Brasil existe uma cidade que poucas pessoas conhecem, um lugar tão isolado, tão silencioso, que muitos acreditam que sequer deveria existir. Mas aqueles que moram ali sabem de algo que o resto do país jamais imaginaria. Depois que a noite cai, ninguém pode sair lá fora. Quem tenta, simplesmente nunca mais é visto. E por mais que essa história pareça apenas uma lenda urbana, ela é muito mais real, e muito mais assustadora, do que parece. A cidade, conhecida apenas como Vila das Sombras pelos moradores das regiões vizinhas, fica escondida entre morros densos e trilhas antigas. Não aparece em aplicativos de mapa. Não aparece em registros municipais. Não aparece em documentos oficiais. Ela é, de fato, uma cidade perdida. A história diz que, décadas atrás, esse lugar começou como um pequeno acampamento de trabalhadores que construíam linhas de telégrafo. O isolamento era extremo. Para chegar à vila, era preciso percorrer quilômetros de estrada de terra, atravessar uma mata fechada e seguir por uma trilha quase apagada. Com o tempo, os trabalhadores trouxeram suas famílias, construíram casas simples, abriram um mercado, uma capela, uma escola. Mas algo estranho acontecia ali desde o começo. Algo que ninguém conseguia explicar. Os primeiros relatos falavam de vozes no meio da madrugada. Luzes na mata onde nunca houve postes. Passos lentos circulando as casas. Sombras altas demais para serem humanas. E um silêncio tão profundo que chegava a doer. No início, todos acreditavam que era coisa da imaginação, até que a primeira pessoa desapareceu. Foi um jovem caçador chamado Abel. Ele saiu à noite para procurar uma cria de porco do mato que havia escapado, mas nunca voltou. No dia seguinte, encontraram sua espingarda quebrada ao meio no chão, como se alguma força tivesse torcido o metal com as mãos. Depois disso, a vila estabeleceu a regra que segue até hoje. Depois das 22 horas, ninguém sai de casa. Jamais. Portas trancadas. Janelas fechadas. Luzes apagadas. Silêncio completo. E aqueles que não seguem essa regra, simplesmente desaparecem. Os moradores afirmam que, após certo horário, acontece algo diferente na vila, algo que não pode ser explicado pela ciência. Tudo começa com um vento leve que atravessa as ruas, como um suspiro longo e profundo. Os animais se escondem. Os cachorros se calam. As lâmpadas enfraquecem. E o ar fica mais denso, quase pesado demais para respirar. Os relógios de parede param. Sempre às 22h01. Alguns moradores tentaram filmar o fenômeno, mas os celulares travam. Outros tentaram sair durante esse período. Nenhum deles voltou. O mais assustador de tudo. A noite na vila parece mais escura do que o normal. Não é apenas ausência de luz. É como se a escuridão ali fosse viva, como se algo se movesse dentro dela. Ao longe, moradores dizem ver formas se deslocando entre as árvores, formas que não parecem humanas. E é sempre no mesmo horário. Sempre. Como se algo fosse liberado na cidade assim que os ponteiros do relógio congelam. Alguns chamam de da coisa. Outros de da presença. Outros apenas dizem que é o que vem quando a noite é profunda demais. E ninguém ousa olhar pela janela. Por quê? Porque os que olharam, nunca foram os mesmos depois. Este é o capítulo mais pesado. O que os moradores contam não é fácil de ouvir. O caso de Marta. Marta era uma senhora que vivia sozinha na vila. Uma noite, ela ouviu seu gato miando do lado de fora da porta. O animal parecia desesperado. Ela, movida pelo instinto, abriu a porta apenas para puxá-lo de volta. A porta ficou aberta por menos de 3 segundos. Isso bastou. Vizinhos ouviram um grito curto e abafado. Quando chegaram até a casa dela, encontraram a porta aberta e o gato parado na soleira. Marta havia sumido. Dentro da casa, encontraram apenas marcas profundas na madeira, como se dedos enormes tivessem arranhado a porta. Nunca mais foi vista. O jovem que tentou filmar. Um adolescente chamado João decidiu desafiar as histórias. Pegou o celular,
abriu a porta silenciosamente e começou a filmar a rua às 22h15. O vídeo, que ninguém nunca mais teve coragem de assistir, mostrava apenas uma rua vazia, escura, silenciosa. Mas, após alguns segundos, algo aparece no canto da tela. Uma sombra alta, muito alta, que se move em direção à câmera sem fazer nenhum som. O vídeo termina abruptamente. A família encontrou o celular caído no chão da calçada. João desapareceu completamente, sem qualquer rastro. O homem que voltou. A história mais assustadora não é sobre quem desapareceu. É sobre quem voltou. Um homem chamado Elias decidiu sair de casa durante a noite para procurar sua filha, que havia fugido após uma discussão. Ele entrou na mata chamando por ela. 12 horas depois, Elias voltou sozinho. Ele não falava. Não piscava. Não parecia ouvir ninguém. Ficou sentado na cadeira da sala balançando lentamente a cabeça, como se estivesse preso em outro mundo. Ele vive assim até hoje. E nunca disseram o que ele viu naquela noite. Mas uma frase ele repetiu uma única vez. Eles estavam me cercando. Até hoje, ninguém sabe o que realmente acontece na vila. Não existe explicação científica, lógica ou racional. A polícia evita a região. Estradas próximas foram abandonadas. E as poucas famílias que ainda vivem lá seguem a regra que mantém todos vivos. Jamais saia após o horário proibido. Afinal, algo anda lá fora. Algo que não pertence ao nosso mundo. Algo que espera a escuridão profunda para se mover livremente pela cidade perdida. E você? Teria coragem de visitar esse lugar? Teria coragem de ouvir o vento soprar às 22h01? Teria coragem de abrir a porta quando tudo fica silencioso demais? Ou você ficaria dentro de casa, rezando para que aquilo que caminha lá fora não pare na sua porta?